Eu sou a Gabriela Faustino Eu sou a Gabriela Duarte. e hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro episódio Direto com Gabis. E o primeiro entrevistado do nosso podcast Direto com Gabis. Inclusive, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Um homem sábio, um homem inteligente, um fenômeno da comunicação, Guilherme Palese, mais conhecido como Guipa. Uma salva de palmas. Que satisfação estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do podcast. Me senti muito importante e estou à disposição para bater um papo com vocês, com as duas Gabis, para falar sobre todos os assuntos. Vocês comentaram comigo se tinha alguma pergunta que eu não queria que respondesse. Eu deixei muito claro que eu respondo tudo, gosto de falar sobre a minha vida, Legal. sobre minhas histórias. Quero que vocês se sintam à vontade para perguntar para mim, eu estou à disposição. Primeira pergunta, eu acho que é aquela que não quer calar, né? Quem é o Guilherme Palese? Guilherme Palese é um cara sonhador que sempre buscou ser alguém na vida, mas demorou para entender qual que seria o seu caminho. E quando entendeu, se jogou de cabeça, porque sempre foi uma pessoa extremamente intensa. E hoje vive o melhor momento da vida dele, usando a comunicação para ajudar o próximo, trabalhando com essa área da comunicação. Para quem não sabe, eu trabalho na Rádio Mix, eu tenho também um canal no YouTube, tenho a minha rede social que eu falo bastante sobre a minha vida, dou palavras motivacionais, faço as minhas orações. Então esse é o Guilherme, que demorou, pegou no tranco, mas hoje vive um momento excelente e quer compartilhar as histórias, as aventuras, o conhecimento que a vida deu para ele. Uau! Muito bom. Existe uma diferença entre Guilherme e Guipa? O Guipa, ele entrou na rádio depois que o Guilherme Palese entrou. Quando eu comecei na comunicação, eu comecei como Guilherme Palese, porque eu tinha medo de ser o que eu sou e ser julgado. Eu vou explicar para vocês. Quando eu tive a primeira oportunidade para trabalhar numa rádio grande, eu falei, bom, eu tenho que fazer aquele jornalista sério, aquele jornalista com imposição de voz, eu tenho que ser mais um jornalista como todos os outros jornalistas. Então, Naquele padrão, aquele né? padrãozinho. Então eu comecei como Guilherme Palese, no meu primeiro programa esportivo, eu lembro que chamava Nossa Área, eu comecei no jornalismo na parte esportiva, e aí eu lembro da primeira vez que eu entrei no ar, mais ou menos assim, boa noite, estamos começando Nossa Área com o Guilherme Palese, e assim, eu vi que tava faltando alguma coisa. Sim. E aí eu pensei, falei, pô, eu vou ser mais um locutor, mais um comentarista esportivo, eu preciso fazer algo diferente. E aí o Guipa sempre acompanhou o Guilherme Palese. O que é o Guipa? O Guipa é um menino sonhador, como eu disse para vocês, que sempre foi irreverente, sempre teve bons amigos, sempre fez as pessoas darem risada, fala a linguagem do povo. Então, assim, eu não tenho problema de falar minha gíria, eu não tenho problema de falar as minhas besteiras. E aí, quando eu comecei a ver que eu tava numa linha, que era uma linha de igualdade com os outros, eu falei, pô, preciso apresentar alguma coisa nova. E aí eu fiz, Guipa, vem cá. E aí esse lado irreverente do Guipa entrou na comunicação e hoje eu sou muito mais Guipa do que Guilherme Palese. Eu acho que o Guipa tomou conta do Guilherme Palese. Quando eu comecei na comunicação, existiam dois Guilhermes Paleses, o Guipa e o Guilherme Palese. O profissional, O profissional, e o que era o pessoal. mais sério, e o pessoal. Hoje eu consegui, através do respeito que eu ganhei na comunicação com os colegas, com os locais onde eu já trabalhei, trazer o Guilherme Palese para dentro do Guipa e o Guipa para dentro do Guilherme Palese, e hoje eu sou um só. Legal. O mesmo Guilherme Palese que é o cara que tira sarro, que brinca, que fala as besteiras, que sai pro rolê com os amigos, é o cara que vai pra rádio também, com a mesma linguagem, com a mesma alegria, faz o trabalho dele. E com a mesma essência, E- né? Exatamente. E isso é muito importante, o Guipa, falando, porque muitas pessoas deixam de ser ela para se tornar um personagem, Sim. né? Então, você trazendo esse lado, essa essência sua, você não se tornou somente mais um. Com certeza. Porque só existe um Guilherme Palese, Eu acho né? que a excelência que a gente tanto busca no ambiente profissional, ela só existe ou só vem a partir do momento que a gente transparece verdade. Isso.
que a gente é o que a gente é e ponto. Sim. Nós temos que ganhar o nosso respeito sendo o que a gente é de verdade. Isso. Não mudando para agradar o próximo, não mudando para se enquadrar numa sociedade, não mudando para se enquadrar num ambiente profissional. Isso A mesmo. gente tem que conquistar o nosso espaço pelo que a gente é e pelo nosso talento. É isso mesmo. Não conquistar o nosso espaço sendo igual aos profissionais que fazem parte desse nicho que você trabalha. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça quando eu percebi que dava para ser o Guipa no ambiente profissional. E eu, graças a Deus, eu consegui trazer muita gente que hoje faz personagens parecidos com os meus, que não se importam com tatuagem no meio da comunicação. Eu lembro que minha primeira tatuagem que eu fiz, minha mãe falou: você é louco, você não vai conseguir arrumar um emprego. E na Antigamente época era que eu assim, fui, né? e na época que eu fui para televisão, tinham poucos jornalistas que eram tatuados. E na primeira vez que eu fui fazer um programa de TV, eu lembro muito bem que a produtora falou assim: olha, eu acho que você tem que conversar com a direção, porque eu não sei se eles vão querer que você bote a tatuagem à mostra, porque de repente pode chocar o público. E eu fui para a conversa com a direção de uma maneira que nem ele imaginava, porque eu fui falando assim: ó, eu vou fazer o programa de camiseta porque eu quero ganhar meu espaço com as minhas É tatuagens. isso mesmo. Minha tatuagem não vai determinar quem eu sou. O que vai determinar quem eu sou é o meu talento. Exatamente. E eu ganhei o espaço trabalhando desde o primeiro dia, no meu primeiro programa de TV, com camiseta, mostrando tatuagem, falando minha gíria. Então é isso, a gente tem que passar a verdade na nossa profissão, na É nossa vida como um todo. É Sim. isso mesmo, mano. É isso aí, tamo É. junto, até o fim. Casa Verde, pô. Diga. Gui, bora lá. Bora, gostei. Bora lá. Você sabe que você hoje tem uma arma na sua mão, né? Sim. A comunicação, o microfone, você se comunicar com pessoas, você tem um poder muito grande nas suas mãos. A comunicação entrou na sua vida por um propósito ou simplesmente aconteceu? Comunicação entrou na minha vida de uma maneira louca, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer jornalismo. Uau! Eu fui fazer educação física. Na verdade, eu vou contar desde o início. Tá. Eu quando era mais novo, eu sofri bullying na infância. Então, assim, eu era tímido na sociedade. Mas dentro da minha casa eu sempre fui um cara comunicativo, engraçado. Só que o bullying me fazia ficar com receio de expor pra fora quem eu era de verdade. Uau. Então, quando eu fui pra área da comunicação, Que muita tipo de gente. bullying? Cara, eu era acima do peso, eu era gordinho, então tiravam sarro de mim porque eu era gordinho. Meus pais sempre me protegeram muito, então o pessoal tirava sarro porque eu não podia brincar na rua. Enfim, bullying diversos, Aham. entendeu? Então, pelo fato de sofrer bullying, as pessoas que faziam bullying comigo, que conviviam comigo fora da minha casa, imaginavam que eu era um cara tímido. Só que eu nunca fui um cara tímido. Dentro da minha Uau. casa, que é onde eu me sentia à vontade, que era o meu porto seguro, eu era um cara comunicativo. Então, assim, eu tive a fase do gordinho, que sofria bullying, depois eu fui pra fase do menino que começou a construir o corpo, justamente porque sofria bullying e bullying. queria dar um cala-boca pras pessoas. Então, eu vivi muito tempo em função do corpo. Nunca gostei muito de estudar. E aí, por gostar de praticar atividade física, por gostar de fazer musculação, eu falei: vou fazer educação física. E aí fui. E aí cheguei lá, achei que era só praticar atividade física, fazer esporte e tal. E era muito difícil a faculdade de educação física. Então eu fiz 1 ano e saí. E aí foi uma decepção em casa, tipo, pô, você tá saindo da faculdade, eu tinha repetido 1 ano na escola. Aí eu falei: bom, já sei, eu vou fazer alguma coisa ligada à comunicação. E aí eu fui fazer jornalismo. E aí quando eu entrei no jornalismo, eu não acompanhava a rádio, eu não acompanhava a TV. Eu vivia no mundo à parte, eu gostava de ouvir minha música, tava comentando em off que eu gosto de tocar, então eu sempre gostei da parte musical, enfim. E meu primeiro estágio foi numa emissora de televisão, mas o meu foco, cara, quando eu entrei no jornalismo era fazer uma faculdade. Aí depois de um tempo na faculdade de jornalismo, era fazer faculdade de jornalismo para virar policial. Olha a cabeça de um pisciano. Eu viajava, então eu Nossa. passei por várias situações. É o TDAH. É o TDAH total. E não conseguia terminar nada, nada. Aí beleza, aí eu fui para essa primeira emissora trabalhar, que era uma emissora evangélica, de televisão, onde eu passava TP para os pastores fazerem as orações dele. A gente vai falar a respeito disso mais para frente. Só que um dia eu vi um jornalista que trabalhava nessa emissora e também trabalhava numa rádio, fazendo um boletim para uma rádio esportiva. E totalmente no improviso. Tipo, Palmeiras jogou nesta quarta-feira contra o Deportivo Pereira, venceu o jogo por 4-0. E eu fiquei assim: meu Deus, o que esse cara tá fazendo? E aí eu fui falar com o cara, falei: meu, como é que eu faço para arrumar um trampo desse? Aí ele falou: é difícil entrar. Eu falei: me ajuda. E aí eu comecei a trabalhar em rádio comunitária, web rádio, fui começando a gostar de rádio, fui começando a gostar de comunicação. Foi aí que eu falei: meu, acho que eu achei meu caminho, porque eu fiquei muito tempo perdido sem achar o caminho.
E aí eu fui buscando, fui pra Band, da Band fui pra TV, da TV eu fui pro Esporte Interativo, e aí eu tô até hoje nessa loucura da comunicação. Mas nunca foi um sonho meu trabalhar com a comunicação. Sim. Eu fiquei muito tempo sem saber o que era meu sonho, pra falar a verdade. Eu era um menino que vivia. Eu saía vivendo, Legal. entendeu? Mas, ô Guipa, me permita dizer, Claro, é um talento que você tem, de verdade. sim. A sua Dom, né? didática, ela é impressionante pra mim. Pra Uhum, mim, tem obrigado. pessoas que se identificam. É, Nós nos é um conhecemos dom. através disso. Sim, A sua comunicação, ela é muito clara. E hoje as pessoas precisam disso. sim, Você é você. sim, Você é sim. você. Então, é um talento que você tem. Eu Foi sei. só desenterrado. Eu sei que é um talento, e assim, eu passei muito tempo deixando esse talento enterrado. Aí, quando eu comecei a trabalhar na comunicação, eu desenterrei um pouco, mas mesmo assim eu não coloquei totalmente para fora. E quando eu encontrei Deus, quando eu passei pelas situações adversas que eu passei, que eu me recuperei dessas situações, eu falei, agora é o momento de usar a comunicação ao meu favor e mais ainda ao favor das pessoas. Sim. Porque as coisas que eu posto na minha rede social hoje que dão engajamento, eu juro pra vocês que eu não penso no engajamento. Eu penso em postar aquilo Sim, pra ser, Motivar. pra ser um porta-voz de Deus e pra tocar as pessoas. Não importa se eu tô recebendo um amém, ou 2 améns, ou 15 mil améns nas orações que eu faço. O que importa é que eu tô tocando as bênção. pessoas. Sim. Hoje eu me considero uma pessoa útil com o que eu Isso. trago pras pessoas, Sim. com o poder da comunicação que eu tenho. Então, assim, eu vejo sim como um dom, e eu lembro muito bem que depois de umas 3 semanas que eu tava me conectando com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me tirar dessas situações adversas que eu tô, eu vou usar o dom da minha palavra para ajudar o próximo. E eu tô Uau. seguindo Glória. esse meu propósito. E tá lindo demais. Obrigado. E eu tava olhando o seu Instagram e na biografia tá, né, a palavra cristão. Sim. O que é ser cristão pra você? Ser cristão é caminhar pelo certo, ser cristão é acreditar que tem um ser superior lá em cima guiando os nossos passos. Ser cristão é não se importar com os erros do passado, é deixar o futuro na mão de Deus, viver o presente, dar o seu melhor no hoje, plantar coisas boas para colher no futuro. O plantio é livre, mas a colheita é Exatamente. É obrigatória. obrigatória, exatamente. Então, ser cristão para mim é tentar correr pelo certo, tentar ser uma boa pessoa, tentar mostrar para as pessoas o quão importante é ser íntegro, o quão importante é ter Deus no coração. Isso para mim é ser cristão, vai muito além de religião. Sim. Também a gente conversava fora, né, a respeito. Eu sou evangélico, mas eu não ligo muito para nomenclatura religiosa. Eu não sou aquele cara que fala assim, pô, a minha religião é a religião correta. Para mim o correto é seguir a Deus. Sim. E mais do que seguir a Deus é ser uma boa pessoa. Sim. É tentar se aproximar do que Jesus fez aqui na Terra. Entrando nesse assunto, eu acredito muito, muito que ser cristão também é você ser livre. Sim, Até mesmo porque se a gente ficar tentando se moldar naquilo que o outro diz, a gente não vai ser a gente. com certeza. A gente vai viver em cima de um personagem. Sim, Eu acho que ser cristão é você entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que ele conduz. Sim, sim, sim. é isso. Que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. E os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores que o nosso. com certeza. Se a Então, a gente- partir do momento que a gente decide entregar a nossa vida para Deus e viver os planos que Ele quer para nossa vida, tudo é melhor, tudo fica mais leve, tudo fica assim mais Sim. gostoso, mais tudo é bom, Tudo flui, né? é literalmente isso. E, Guipa, e sobre preconceito com a sua vida, com a sua didática, tatuagem, com o seu histórico, né, passado também, como que você enfrentou isso? Eu nunca fui muito ligado às coisas que falam ao meu respeito. Eu tinha muito medo que algumas coisas que falavam ao meu respeito chegassem no ouvido dos meus pais. Uau. Porque eu, particularmente, não estava nem aí, falando português claro, eu cagueando para a opinião dos outros. Inclusive, eu acho que o sucesso ele anda lado a lado com a rejeição, né? A partir Sim, do momento que a pessoa te critica, é porque você está obtendo sucesso e está sim, incomodando. Ninguém chuta cachorro exatamente. morto. E eu fiquei muito tempo com medo de chegar coisas no ouvido dos meus pais. A partir do momento que eu contei para os meus pais tudo que eu tinha passado, os problemas que eu tinha, enfim,
Eu não tenho problema nenhum com preconceito, eu não tenho problema nenhum com rejeição, com as coisas que falam sobre mim, com julgamento. E tudo que eu passei, cara, hoje, recuperado, eu sei que eu passei por um propósito e eu sei que essas histórias, elas motivam outras pessoas a saírem de situações parecidas. Exatamente. Então, acho que tudo tá interligado com a vontade de Deus. Sim. Claro que tem coisas que dá pra gente evitar, que eu evitaria, se eu pudesse. Tem E coisas que eu vigiar, não né? faria. Tem coisas que eu não faria. Eu falo muito isso, que o nosso caminho ele tá traçado, mas nós temos o livre-arbítrio para sair do nosso caminho e voltar. Deus Sim, está sempre de braço aberto para receber a gente. sim, Só sim. que o sair do nosso caminho, isso é opcional. E a gente sai. Eu saí do meu caminho. Saí, mas consegui voltar. Tem gente que não consegue. Então tem verdade. muitas coisas que a gente não tem que passar. Eu escuto de pessoas assim, Guipa, mas você passou por isso porque você tinha que passar, ou você passou por isso porque estava escrito. Não, não estava escrito. Não, não Às vezes tava você fez aquela Nós escolha, escolhemos. né? Exato, é Uhum. isso, escolha. Então eu não ligo muito para preconceito, para ataques. Quando eu comecei na comunicação, eu ligava, porque eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte. Então você imagina, um cara chega no meio do jornalismo, onde só tem cobrão, e começa a ter essa personalidade forte, todo tatuado, diferente de todo Diferente. mundo. Então no começo eu ficava meio em choque, falava, nossa, como estão me atacando? E aí eu lembro que o Denilson, que jogou no São Paulo, enfim, ele trabalhou comigo na Band, ele falou assim, Guipa, fica tranquilo que se estão te atacando é porque você tá no caminho. É bom. Porque a rejeição anda lado a lado com o sucesso. E aí eu comecei a me acostumar com isso. Minha mãe sofre um pouco. Minha mãe sofre, porque minha mãe é minha fã número 1, ela me acompanha em tudo. Então, por exemplo, às vezes ela entra na live e tal, e eu sou uma pessoa muito eufórica. E aí, muita gente sabe do É meu que você não problema que tem eu papas tive. na língua, assim, Não né? Pelo tenho. pouco que eu te conheço, Sim, você eu é falo. pra frente, Pra você não tem frente. papas na língua, quer Sem falar, dúvida. fala, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu vou fazer, e é isso. Sempre respeitando a opinião do próximo, tá? Sim, Eu sou uma pessoa que eu tenho personalidade forte, que eu tenho opinião própria, mas eu escuto muito as pessoas. Eu acho que falta, por parte da nossa sociedade, ouvir mais a opinião das pessoas, Sim. independentemente se for uma opinião diferente da sua. E falando sobre a minha mãe sofre um pouco, porque as pessoas são muito maldosas na internet, né? Então, assim, eu tive problema com droga, e eu sou uma pessoa eufórica, então às vezes eu tô fazendo programa, eu levanto, eu sou italianão, eu gosto de falar com o olho aberto, eu gesticulo. E as pessoas sabendo que eu já tive problema com droga, às vezes escrevem assim, "Ih, o Guipa tá loucão, o Guipa tá Nossa. cheirado." E assim, Imagina a sua mãe que tá em casa e lê você isso. entendeu? É Sim. muito ruim, porque minha mãe sabe que eu não tô. Aham. Mas ela, lendo isso, acaba interferindo e incomodando ela. Com A mim certeza. não incomoda, até porque eu vou contar uma parada pra vocês. Todas as vezes que eu tava louco trabalhando, eu ficava totalmente ao contrário do que as pessoas imaginam. Eu não ficava Uau. eufórico, porque eu achava que tava todo mundo percebendo o que tava acontecendo comigo. Hum. Então eu falava, meu, pessoal tá percebendo que eu tô louco. Então eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Eu não vou dar brecha. Eu vou ficar sossegadinho. A pessoa, quando ela tá louca num ambiente onde só tem pessoas sóbrias, a última coisa que ela vai fazer é ficar eufórica. A euforia que eu tenho é pelo amor que eu tenho na comunicação, pelo Aham. amor que eu tenho no meu trabalho, por gostar do que eu faço, Sim. não por causa de droga. Quando a gente tá louco, a gente quer ficar no cantinho. A droga Provavelmente, se eu tivesse trava, na né? droga, eu não estaria aqui no podcast com vocês. Sim. Não mesmo, nossos caminhos não teriam se cruzado. Com Guilherme. certeza. E mesmo se tivesse cruzado, eu não viria. Porque eu ia falar, meu, tô num ambiente que só tem gente sóbria. O sóbrio não quer andar com o louco e o Uhum. louco não quer andar com o sóbrio. A Mas- luz e trevas. Exatamente. Mas É. eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma frase assim que eu carrego comigo: só se vive o propósito quem suporta o processo. Então, acho que na vida de todas as pessoas, assim, precisa passar por um processo para você chegar no propósito. Porque se fosse tudo fácil, se fosse tudo simples, assim, não ia ter graça, não ia ter Claro. sentido. E Gui, sabia que, por exemplo, com toda a sua história, com toda a sua trajetória, o que você já enfrentou, você impacta vidas que somente por causa da sua experiência Da sua você muda. trajetória. Eu sei, Essa vida só mudou por causa da sua vida. com certeza. Por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, pelos seus tombos. Sim, sim. Então, e outra coisa, quando a gente tá no caminho, vem muitas setas pra nos paralisar, sabe? Fato. Muitas, 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 muitas. Só segue, Sim. só segue. Nós que somos ligados a Deus, o inimigo não quer perder a gente, né? A gente tá De jeito sempre nenhum. Ele se levanta passando- mais ainda, Exato, né? a gente tá sempre passando por provação, Sim. sempre tem algum gatilho que te Sim. faz pensar se você tá indo pelo certo ou se você não tá. Mas eu tenho que ter responsabilidade para falar sobre
propósitos e situações que eu passei e colocar essas situações, principalmente as adversas, no meu caminho, no meu propósito de Deus, Sim, na vontade de Deus. Porque se eu falo um negócio desse, meio que tranquiliza a cabeça das sim. pessoas que estão numa certa dúvida se vale a pena entrar na droga ou não, entendeu? Uhum. Então, quando eu falo a respeito do assunto, eu falo, ó, gente, é o seguinte, a nossa vida não é fácil, nós vamos passar por problemas, mas tem problemas que a gente procura e que Sim, não tem necessidade de a gente procurar. é verdade. E Então, quando assim, que você decidiu assim falar, a partir de hoje eu não uso mais droga? cara, foi muito louco, porque eu nunca quis parar. É doido isso, né? Eu É, nunca quis parar, porque pra mim era algo que eu usava de forma recreativa. Então, por exemplo, eu Pra usava de você final era de semana. normal. Eu usava de final de semana. Eu tinha uma postura que é a postura que todo usuário de cocaína tem, que é assim, eu tenho controle. E eu posso garantir pra vocês, ninguém tem o controle da cocaína. A cocaína é uma droga que é incontrolável. A pessoa ela pode achar que tem o controle, ela pode ficar 5, 10, 15, 20 anos cheirando e achando que tem o controle. Um dia ela vai estar vulnerável, ela vai tomar um tombo feio e ela vai lembrar e falar assim: meu, esse negócio é do capeta, esse negócio é do mal. Então, assim, eu fiquei uns 3, 4 anos fazendo as minhas coisas, tendo minha vida normal. Eu treinava, eu me cuidava, mas chegava no final de semana, eu ia pra festa, levava o meu pozinho mágico, enfim, curtia a minha festa, só que eu não tinha tantas responsabilidades. Então, por exemplo, eu trabalhava só na Mix à noite, então eu conseguia descansar o dia inteiro, ia pra Mix tranquilo. Quando eu não conseguia descansar o dia inteiro, eu levava o produto, usava e tá tudo certo. Só que chegou o dia do tombo. Eu fui contratado pela Rede TV, eu tinha um programa na Rede TV, que era um programa de manhã, chamava Bom Dia Você, e eu nem estava usando, eu tinha feito até uma promessa que eu não ia usar mais, enfim. Só que a promessa, quando ela é feita da boca para fora, ela é quebrada no primeiro momento, sabe? É sim. o famoso estou prometendo de dedo cruzado, sabe? E a gente faz muito isso, né? Principalmente quando a gente não tem um contato muito próximo com Deus. E eu lembro que eu tava limpão, acho que fazia um mês e meio que eu tava limpo. Aí um assessor de imprensa entrou em contato comigo e falou assim: Guipa, vai ter uma festa do Ronald, filho do Ronaldo, a gente precisa de um cara, boa pinta, num camarote, assim, assim, assado, eu queria que você fosse. Eu falei, tá bom, vamos. Aí fui, cheguei lá, tinha umas meninas meio metidas e tal, falei, preciso dar uma animada, eu não bebo. Falei, vou pegar um negocinho, peguei. Isso era uma sexta-feira. Aí eu usei sexta, aí teve o after na sexta-noite, aí depois eu usei sábado, usei domingo, chegou na segunda-feira, eu tinha que fazer o programa na Rede TV. E eu tava totalmente sem energia. Aí eu falei, meu, já sei, vou pegar um negocinho e vamos que vamos. Aí eu peguei de manhã, usei. Aí cheguei em casa, não tinha nada pra fazer. Falei, bom, não vou treinar porque eu tô usando, então vou usar de novo. Enfim, pra resumir, Mente eu vazia. fiquei um mês usando todos os dias. Eu não treinava, eu não comia, eu só usava e bebia. E aí hoje eu peso 102 quilos, eu fui para 87 quilos. E aí eu tava magro, desacreditado, mas eu pensava assim, meu, vou seguir. Eu não tô faltando no meu serviço, que se dane a academia, que se dane a vaidade, porque a gente vai perdendo isso, por mais que a gente seja vaidoso. E aí eu lembro que tinha um taxista que quando era meu rodízio, eu ia sempre com o taxista e com o motorista de Uber pro trabalho. Aí eu conheci um taxista que, pô, o cara falava gíria também, descoladão, tatuado. E aí eu me sentia à vontade, e ele me acompanhava na rádio, me sentia à vontade de um dia falar assim, ô, posso usar no seu carro? Ele falou, pode, fica à vontade, tô acostumado e tal, beleza. E aí eu peguei uma coleta com o cara, fiquei amigo do cara. E ele me levava sempre que eu tava no pior estado, ele me levava. Só que a gente ficou um tempo sem se falar, porque chegou um dia que ele falou assim, Guipa, eu não consigo mais te levar, eu não quero mais, porque você Meu tá se Deus. acabando, Aí eu fiquei um mês sem falar com o cara. Um belo dia ele me chamou. Falou, Gui, eu tava acompanhando o programa na TV, você tá muito magro, cara, você tá bem? E toda vez eu pensava nos meus pais. Falava, meus pais não sabem, mas um dia eles vão saber, porque eu sempre fui muito próximo deles, eu não tô quase vendo meus pais. Você morava com seus pais? Não, moro sozinho. Isso. Na época. Não, eu ainda moro Ah, sozinho. tá. Ainda moro. Aí eu falei assim, bom, eu vou abrir o meu coração pro André e vamos ver o que ele vai falar. Aí ele sempre falava que O anjo. ele sempre falava que ele ia numa igreja evangélica, que ele também tinha problema com cocaína, e que ele largou por causa da mulher dele, porque a mulher dele levou ele nessa igreja. Aí ele falou, pô, Gui, por que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, tô usando há um mês, eu nunca tinha usado tanto tempo. Um mês direto, nunca tinha usado. Aí ele falou, faz o seguinte, vamos conversar com o pastor, dá essa oportunidade. E eu não gostava de igreja evangélica, né? Porque aí vai naquela história que eu contei pra vocês, meu primeiro emprego, eu passava TP pro pastor orar, e eu falava, meu, o cara tá roubando os crentes. Tô puto, não é no que eu quero pra minha vida. Uhum. E aí eu falei, eu vou para os meus pais. Só que quem disse que eu fui sóbrio? Eu lembro muito bem, era uma segunda-feira, ele veio me buscar em casa na quarta-feira eu tava com a cocaína no bolso. E eu fui Uau. conversar com o pastor na igreja. E aí eu tava doido, mas eu fui. E eu sempre fui uma pessoa que eu conseguia me controlar.
Eu entrei pra Você conversar tremia? Sim. um pouco, Que mas qual não, que eram os sintomas, você assim? treme, você fica eufórico, você não consegue parar, seu olho fica se movimentando, você não come, você fica com cheiro de cigarro, porque você fuma também. Você fuma, bebe e cheira, Uma essa é a vai vida. incentivando a Uma outra, vai né? incentivando a outra. E aí eu lembro que eu entrei pra conversar com o pastor, ele abriu a igreja pra mim, ele me levou na salinha dele, e ele falou assim, olha, parabéns por você estar aqui, porque você tá aqui por causa dos seus pais, né? Aí eu falei, é. Aí ele, você queria estar usando o que tá no seu bolso, ele falou. Eita, já chegou Uau. revelando. Aí eu falei assim, ele, inclusive, você tá usando, né? Mas não tem problema, ele fez assim. Ó, fica tranquilo, escuta o que eu vou te falar. Ele falou, pastor Patrick Moura. Ele disse, ó, eu não vou orar colocando a mão na sua cabeça, porque se eu fizer isso, você vai cair. Você tá muito perturbado. E outra, você não vai perder o que você tem se você continuar usando hoje. Mas você vai prosperar muito, porque Deus falou que você tem muita coisa pela frente. Mas quando você chegar lá em cima, sabe o que vai acontecer? Você vai tombar e aí você vai morrer igual seu avô morreu. Meu avô se suicidou. Meu Deus. É. E aí eu fiquei tocado na hora, mas eu tava à base de droga, eu falei, beleza e tal. Ele falou, ó, eu vou orar por você, eu preciso que no domingo você venha limpo pra cá, porque Deus tem uma palavra pra tocar seu coração. Saí da É igreja, porque já tinha continuei usando, tocado, né? saí da igreja, No continuei primeiro usando, dia. estava doido, meu, beleza. Aí no sábado, acho que era 1h da manhã, tinha acabado de pedir a parada, coloquei no prato, usei, me deu um revertério, cara. Um negócio Uau. ruim dentro de mim, eu falei assim, ó, puta, joga fora. O Espírito Santo É, já te aí tinha uma tocando. pessoa comigo que falou assim, meu, você acabou de pegar, a pessoa não usava, mas já tava desacreditada de mim. Você acabou de pegar, meu, tem certeza? Eu falei, não, joga fora. Aí jogou fora, fui no culto do domingo, ele me colocou na primeira fileira da igreja, uma igreja grande, igreja que o pessoal filmava, assim, sabe, tem transmissão online. E eu lembro que ele já começou no louvor, eu comecei a chorar, e eu sentia minha língua dentro da minha boca tremendo, assim, ó, meio que girando, e eu sem entender o que estava acontecendo, eu chorava, e a palavra me fazia chorar, chorar, e eu nunca tinha chorado assim em lugar nenhum. Eu já fui do Umbanda, já fui do Espiritismo, e eu nunca me senti tão tocado. E eu saí da igreja, eu simplesmente não conseguia falar. As pessoas que estavam comigo, falavam comigo e eu não conseguia me dialogar, não conseguia me posicionar a respeito do assunto. Eu só fiquei travado, assim. Aí, dia seguinte, eu acordei, também meio estranho, não usei. No outro dia, eu falei, meu, eu preciso conversar com Deus, preciso orar. Eu não sabia nem como orava. Aí eu liguei para esse meu amigo, para esse Quantos anos André. você tinha? Faz 1 ano e meio isso, eu tô 1 ano e meio limpo. Recente. É, recente. Aí eu liguei para esse André e falei, meu, eu tô sentindo que eu preciso orar. Como que eu faço por orar? Ele falou, como que faz por orar? Conversa com Deus como se ele fosse seu amigo. E ele é seu amigo. Troca ideia. Troca ideia. Explica o que tá acontecendo, ele vai te mandar sinais. E aí eu fiz isso, eu peguei e comecei a orar com Deus. E nesse meio tempo eu falei, cara, eu vou orar e as pessoas que me acompanham nas redes sociais vão orar junto comigo. Porque eu sempre postava muita coisa, só que quando eu caía na droga, eu parava de postar. E as pessoas mandavam mensagem pra mim, Guipa, por que você não tá postando nada na rede social? Isso me matava por dentro. Porque eu falava, meu, eu não tô postando porque eu tô feio. Como é que eu vou postar? Só que aí eu ficava, meu, você precisa postar, você é influencer, você não pode sumir das redes sociais. E aí eu falei, já sei, eu vou postar minha oração. Aí eu comecei a tampar a tela do celular e eu orava junto com o pessoal na minha rede social. Que legal. Eu vi um story seu Então, assim. Muito e aí legal. eu vi que muita gente começou a orar junto comigo. E aí eu passei por todo esse processo. Quando eu tava mais ou menos umas 2 semanas limpo, que eu tava começando a curtir essa ideia de orar, tava começando a ficar grato a Deus já estava te Deus. usando naquele É, momento, né? A exato. partir desse Aí eu momento. falei, Deus, se o Senhor me tirar realmente dessa parada, porque dessa vez eu quero sair disso. Eu vou usar o dom da palavra para ajudar o próximo, eu vou falar a respeito do assunto. Só que o mais louco de tudo, cara, é que eu fiquei 1 mês e meio sem contar nada pra ninguém da minha família. Só que assim, eu ficava todos os dias ouvindo no pé do meu ouvido. Você só vai sair disso se você contar pros seus pais. Você só Uau. vai sair disso se você contar pros seus pais. Por enquanto você tá segurando, mas vai chegar uma hora que você não vai segurar, você tem que contar pros seus pais. E eu tenho uma relação com os meus pais que é uma relação muito próxima. Eu tenho muito respeito pelos meus pais. Eu podia estar louco o que fosse, que meus pais me ligavam, eu pegava o celular e atendia. Eu nunca sumi, como tem muita gente usuário que some. Eu tava sempre ligado. Então, assim, eu era uma bomba relógio dentro de mim, porque eu tinha o prazer da droga, mas eu tinha a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade com os meus pais. Eu tava a ponto de pirar, essa é a real. Uhum. Porque tem muita gente que usa e some. E aí Sim. volta depois, voltei. Só que eu tinha medo de fazer meus pais sofrerem. E eu ouvia isso no pé do meu ouvido, conta pros seus pais, conta pros seus pais, conta pros seus pais. E eu pensava, não posso, minha mãe é uma lady. Minha mãe é tipo vocês, assim, ó, toda arrumadona e tal. E meu pai nunca bebeu, meu pai nem sabia o que era. Aí eu falei, cara,
eu vou contar. Um belo dia eu peguei, liguei pros meus pais no sábado de manhã, falei, ó, preciso de vocês aqui em casa. Preciso que vocês venham até aqui que eu quero conversar com vocês. E chega meu pai, chega minha mãe, e minha mãe, mãe parece que sente. Minha mãe me Uhum. perguntava todo dia nesse mês que eu tava na loucura se eu tava bem. Tô te achando magro, filho, você tá bem? Filho, você tá bem? Tem certeza que você tá Mãe bem? sente E eu também, brigava né? com a minha mãe, porque eu falava, mãe, para de perguntar que eu tô bem, porque eu não tava. Uhum. E aí meus pais sentaram assim na minha frente, eu falei, eu vou matar meus pais do coração. De desgosto é certeza que eu vou matar. Aí eu olhei pra cara deles e falei o seguinte, eu nem falei que droga que era no primeiro momento. Falei o seguinte, ó, eu tô há um mês na base de droga. Aí meus pais olharam assim, meu pai na hora travou. Eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Minha mãe, eles estavam sentados assim como vocês estão. Meu pai travou, minha mãe levantou, veio na minha direção, colocou a mão no meu ombro e falou assim, ó, eu tô com você. O que você precisar, Meu eu tô com Deus. você. Eu não gosto nem de falar que dá vontade de chorar. E ela colocou a mão no meu ombro e falou, eu tô com você. E aí eu me senti amparado, Acolhido. Amado. acolhido. Meu pai ainda ficou um tempo meio assim, sem entender o que estava acontecendo, só que minha mãe fez isso, ela colocou a mão no meu ombro Uau. e falou assim, eu tô com você. Porque às vezes a gente só precisa de uma pessoa que esteja com a gente. Exato, e não pode ser qualquer pessoa, tem que ser quem pare a vida por nós. Ô, Os Gui, nossos pais param a vida por nós. é isso mesmo. Ô, Gui, e nesse percurso, você não tinha pessoas do seu lado Tinha, só que assim, pra te ajudar? quem são as pessoas que você respeita 100%? As únicas pessoas que eu respeito, assim, 100%, a ponto de, pô, parar minha vida por elas e elas pararem a vida por mim, são meus pais. Então, assim, por exemplo, ó, vamos supor, vocês duas estão aqui comigo. Vamos supor que vocês são muito amigas minhas, certo? Uhum. E aí vocês estão vendo que eu tô me afundando. Vocês vão pegar e erguer a mão pra mim. Só que vai chegar uma hora que vocês vão pegar e falar assim, meu, não dá mais, Ele velho. não quer. Mas calma aí. Eu ligaria pra sua mãe e pro seu pai e falaria. Então, Sabe por quê? Porque eu amo a sua vida. então. Então, eu acho que o que eu te falo isso é porque, assim, é muito importante a gente saber o que a gente anda. Mas eu acho Sim. que às Porque vezes é uma coisa muito íntima. eu assim. falaria, jamais Eu- ia ver o meu amigo se afundando em uma droga e É achar que eu normal. sempre tive o poder da comunicação, então assim, eu entrava na mente das pessoas. Já pensaram na possibilidade de fazer isso, e eu falava assim, mano, você é louco, pelo amor de Deus, mano, você vai matar meu pai e minha mãe do coração. É. Imagina se você fala pra mim assim, eu vou Eu ligar pros seus pensaria- pais, e eu falo assim, ô Você é Gabi, tá louco. doida, velho? Você é louco, vai matar meus pais do coração. É. Você ia pensar assim, meu, se eu fizer isso, meu, e se a mãe dele morrer? Se a mãe dele É. infartar? É um negócio muito delicado. É, É muito E é delicado. muito pessoal delicado, também. é É uma muito coisa pessoal. que tem que ser dele, partir Mas dele. eu É. acredito que se você é íntimo da pessoa, você precisa cuidar sim, E gente. outra, eu falava pra todo mundo que eu tava bem, entendeu? E assim, Mas eu quem, te sempre fui muito quem forte. conhece de verdade sabe. Olhando Que assim. tá estranho, é. sim. Mas eu sempre fui muito forte, eu sempre fui linha de frente. Então as pessoas tinham um certo receio de tomar qualquer atitude, porque sabiam que podia ter uma represália da minha parte, do tipo de eu Até porque ficar talvez bravo. você não dava muito espaço, Eu não né? dava muito espaço, Uhum. entendeu? Então eu acho que ninguém chegou a fazer isso justamente por conta dessa situação. E as pessoas que eram próximas de mim, umas usavam, e outras se afastaram, porque o que acontece? Eu vou explicar pra vocês. Se você tenta ser o super-herói de uma pessoa dependente química e ela não quer um super-herói, você Não se afunda adianta. junto. Sim. Você se afunda junto, entendeu? Não tem Só- como. Não tem como. Eu lembro que uma amiga uma vez virou pra mim e falou assim: eu tô me relacionando com um cara e o cara ele usa cocaína, mas é só de final de semana. Eu falei, Mariana, é o seguinte: não é só de final de semana. E outra, você vai se afundar junto. E aí ela seguiu com o cara. Aí um belo dia ela usou. Usou, Nossa. entendeu? Então não queira ser o super-herói de uma pessoa que tem problema com droga e não quer sair desse problema. Entendeu? Você não vai conseguir tirar a pessoa. Gui, com tudo assim que você já passou na sua vida, qual é o conselho, a frase, o recado que você dá para as pessoas que estão nos assistindo e que se inspiram em você? Que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso maior bem, que é o nosso corpo. Eu tenho uma frase que é muito legal, que é a seguinte: todo ser humano acha que tem duas vidas. E ele começa a usar a segunda a partir do momento que ele percebe que só tem uma. O que eu quero dizer com isso? Nós somos pessoas irresponsáveis. Muitas vezes a gente age com a razão e não com o coração. Ou melhor, com o coração e não com a razão. E quando a gente age com o coração, às vezes a gente faz coisas que a gente não pensa e a gente só faz. Mas a gente tem que valorizar o nosso bem, que é o nosso corpo.
Então, pensar nas nossas atitudes, pensar nas nossas consequências, nas consequências dos nossos atos impensados, sabe? Antes de fazer qualquer coisa que você tenha uma certa dúvida se vale a pena ou não, toma um copo d'água, repensa. Lembra que o seu corpo, cara, é um bem precioso e que você não pode acabar com ele. Tem um monte de gente que de forma irresponsável entrou no mundo errado e acabou morrendo, seja no mundo do crime, seja no mundo da droga. Então nós não temos duas vidas, nós temos uma e a gente tem que preservar demais a nossa vida. E graças a Deus você fez uma escolha que agora você tá firme, você sabe o que você quer e agora você é feliz. Todo dia é um dia, né? Todo dia é uma Sim, vitória. Tem uma aham, frase que o pessoal usa muito que é só por hoje. sim. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, pô, Guipa, eu tô há 2 meses limpo e eu me inspiro em você. Eu falei, cara, para de fazer contagem. Viva o hoje. Sim, Todo dia você tem que comemorar a vitória do hoje, não ficar pensando o tempo. Porque o tempo às vezes deixa a gente meio assustado. Pô, faz 2 meses, mas parece que faz tanto tempo. Não, é vivo hoje. Hoje você tá. Só por hoje eu estou recuperado. Porque é uma doença, né? É uma sim, doença. E é tão louco, cara, que ainda falando dessa situação e trazendo pra Deus, eu falei daquela história que o inimigo não quer perder a gente, né? Principalmente quando o guerreiro tá muito infiltrado no meio, né? Então, assim, o cara, quando ele tá na droga, o inimigo não quer perder, de jeito nenhum. Então, a gente passa por muito tempo, quando a gente tá nessa fase de recuperação, brigando com a nossa vontade. E parece que Deus, ele fala assim, bom, eu vou ver se ele tá firme no propósito mesmo dele, vou ver se ele é guardião de fé mesmo, se ele tá na pegada de sair dessa situação, e vou deixar que o inimigo venha com os gatilhos, venha com as vontades, porque nós temos que provar que a gente tá forte, temos que provar o nosso amor diário a Deixa eu ver Deus. a fé dele. E é tão louco, cara, que você passa por esse processo, chega uma hora, meninas, que parece que Deus tira com a mão a vontade. É de uma hora para outra. Eu fiquei muito tempo sonhando com a parada, acordando desesperado, errei. Eu saía à noite e eu falava, meu, que vontade de fazer alguma coisa. E do nada, de uma hora para outra, parece que Deus tirou assim, ó. E a pessoa pode usar na minha frente que eu não vou me importar e que eu não vou ter vontade. Eu já peguei na mão, já aconteceu de eu pegar na mão e eu não ter vontade. Uma vez aconteceu uma parada Bênção. louca demais comigo lá na Igreja Amor em Movimento, que foi mais um teste de Deus, de vários que eu passei. Uma amiga minha, cara, que me mandou mensagem, puta, uma amiga conhecida, né? Porque a gente não pode banalizar a palavra amigo. Uma conhecida me mandou mensagem um dia, num domingo, umas 8 horas da manhã. Ela é modelo, enfim, não sei o que ela faz direito, mas ela mandou mensagem 8 horas da manhã falando assim: e aí, o que você tá fazendo? Eu falei, tô indo pra igreja. Aí ela virou e falou assim: tá, eu vou pra igreja também. Aí eu falei, vai pra igreja? Nunca quis ir pra igreja comigo? Qual que é dessa mulher? Beleza, falei, tá bom, vai. Aí eu fui pra igreja, tô saindo da igreja e eu vi que ela tava com a voz alterada. Ela me liga. Onde você tá? Aí eu falei, ela não tá normal. Falei, eu tô saindo da igreja. Ah, eu tô aqui. Falei, você tá aí na igreja? Eu vim aqui. Mas você veio fazer o quê? Ah, eu precisava de uma palavra. Tava esquisita. Falei, tá bom, tô voltando aí pra te pegar. Meu, a hora que eu voltei na igreja, ela tava com uma roupa assim, mega de balada, tava totalmente alterada. Aí eu falei, vai, entra no carro. Aí ela pegou e falou assim, tá, a gente vai pra onde? Eu falei, a gente vai pra onde? Eu vou pra minha casa. Eu tô com fome. Não tava com fome. Ela queria fazer alguma coisa porque ela tava alterada. Aí beleza, aí pô, fomos pra minha casa e tal, chegamos na minha casa. Cara, eu via que ela tava com droga na cabeça, isso fazia uns 4, 5 meses que eu tava limpo. Foi um O negócio assim, teste. muito perto, o teste, exatamente. Uma menina bonita, começou a vir com graça pra cima de mim e eu, meu, não quero, não quero, não quero. Aí eu falei, vem cá, é o seguinte, você tá com droga aí? Aí ela, não. Falei, para de mentir, você tá com droga aí? Ela, tô. Falei, então é o seguinte, você quer sair da droga? Que você tava na igreja até agora. Ela, quero. Falei, então daqui. E ela foi pra igreja. Foi pra igreja porque ela queria fazer alguma coisa. Quando você tá louco, você quer fazer alguma coisa. Ela ligou pra mim, não sei por que motivo, talvez Deus falou, liga pra ele, porque se tivesse ligado pro outro cara, com certeza ela estaria usando até agora, tá ligado? Aí ela pegou e queria ir pra algum lugar, ela resolveu me ligar, achando que eu podia estar em algum outro lugar também que fosse Uhum. mais interessante pra ela, mas eu tava na igreja. E aí ela falou assim, eu falei, dá droga. Aí ela me deu, só que eu não imaginava o que era, e era cocaína. A hora que ela me deu, ela tava com um saco cheio de cocaína. Eu olhei pra aquele negócio assim, eu falei, meu Deus do céu. E era muito recente. Aí eu fiquei naquelas, meu, não tenho nada pra fazer. É cedo. Tô com uma menina bonita aqui na minha casa. Tava muito Ó o recente. teste, ó Olha a o teste, prova. exatamente. O que que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E tinha muita cocaína. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Falei, ó, eu vou jogar na privada. Fui até a privada assim, ó, sabe quando você joga com aquela dor no coração? Porque, pô, você é um dependente.
Peguei, joguei assim, mas quando eu joguei, cara, parece que tirou um peso de 20 quilos das minhas costas. E eu falei, meu Deus, graças a Deus saí dessa. Então eu passei por vários testes esses que são feitos pelo inimigo e que Deus fala, vamos ver se ele tá firme no Sim. propósito. E hoje eu falo com propriedade desse assunto por 2 motivos. Primeiro, porque eu contei para os meus pais, e segundo, porque eu sei que eu estou recuperado. Liberto. Graças a Deus. Todo dia a gente tem que se cuidar, tem que fugir dos nossos gatilhos, mas hoje eu tenho certeza e convicção de que se eu fugir dos meus gatilhos, se eu souber com quem eu ando, se eu continuar junto com Deus, eu tô firme no processo. É isso aí, Gui. Que história, né? É, muito Gui, legal. Agora, vamos, né, respirar um pouquinho? Vamos. Gui, inclusive me dá aí esse energético, vai? Vou dar, lógico. Gui, deixa eu te falar uma coisa. E como que tá esse Conta. coração aí de 1,93 m? Cara, meu coração... Deixa eu pegar uma água. Eita, até tomou uma água, Você né? viu? Não, é que eu ia beber mesmo. Meu coração tá tranquilo, cara. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje eu aprendi a entender a diferença entre solidão e solitude. Eu sofria muito quando eu era mais novo. Eu precisava de gente, eu sempre fui muito carente, então eu queria me relacionar com pessoas. Eu tinha muitos amigos, eu queria construir minha família. Eu tinha necessidade de ter alguém do meu lado. Hoje não. Hoje eu tô numa fase onde eu tô respeitando o processo. Eu tenho total convicção de que eu não nasci para ser sozinho, porque eu acho que todo homem Ninguém, né? que tem uma história, ele tem uma mulher por trás para auxiliar. Mas eu não tenho pressa para que isso Tá aconteça. certo. Que seja feita a vontade de Deus, né? Exato. Eu já fui casado 2 vezes. Meu primeiro casamento ele foi anulado porque eu fiquei 6 meses com a pessoa e aí a gente terminou. E aí tem um prazo, né, na Igreja Católica que você consegue anular o casamento. Então ela anulou o casamento. Aí eu fui casado de novo, logo na sequência, mas sempre muito novo, porque eu sou uma pessoa impulsiva, Intensa. intensa, É, e hoje eu não tenho essa pressa, mas eu sou o tipo de pessoa que eu tento até o fim para Sim. dar certo. E você tem um sonho? Qual é o seu sonho hoje? Eu não tenho muito sonho. Depois que eu me encontrei com Deus, eu deixei o futuro na mão dele. Então eu vivo hoje. Se Deus me permitir, eu quero ser pai. Se Deus me permitir, eu quero construir minha família. Mas não é algo que eu projeto, que, nossa, eu quero muito. Até porque excesso de sonho te traz ansiedade e frustração se você não chega nele. E eu não quero viver de ansiedade, eu não quero viver de frustração. Então eu tô vivendo hoje. Sobre o meu coração, eu terminei um relacionamento há pouco tempo. Um relacionamento onde eu fiz de tudo, absolutamente de tudo para dar certo. É uma pessoa que a gente se gosta muito, se gostamos, nós nos gostamos muito. O sentimento não acaba de uma hora para outra, entendeu? Existe um sentimento ainda, só que não é só sentimento, não é só pele, não é só beijo, não é só sexo, não é só amor. Chega uma hora que o nosso corpo cai, chega uma hora que a nossa aparência ela piora, deteriora. E a gente precisa do quê? De uma parceira, a gente precisa de alguém que confie em você, a gente precisa de alguém que Não é só amor, né? esteja no mesmo propósito que a gente. No mesmo propósito. E como eu disse, eu sou uma pessoa que eu luto muito pelo que eu quero. Então eu tentei de tudo, cara. Eu fiz tudo que eu podia, mas eu cheguei à conclusão que não dá mais, entendeu? Então a gente seguiu para caminhos diferentes. E vida que segue, entendeu? Eu tô muito bem com esse meu momento sozinho. Eu tô valorizando mais meus pais, eu tô valorizando as minhas atividades físicas, que é algo que eu gosto muito. Então meu coração tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu abri uma caixinha aqui no meu Instagram de perguntas. Estão achando que eu sou Santo Antônio. Por quê? Ai, faz a ponte. Nossa, que gato. Porra, Gabi. Falei, nossa, as mulheres estão assanhadas, hein? Olha que entendeu? Não, pelo amor de Deus, gente, é o seguinte, eu tô Aí de eu boa. respondi, Gui. A gente respondeu juntos. Foi mesmo. Ele mandou a mensagem e no mesmo momento eu Foi respondi. mesmo. Ele está guardado em Deus, vai pedir pra ele. Eu tô num relacionamento sério com amém. Deus. É isso, tô tranquilo. É o que eu te falei, eu não Legal. nasci pra ser sozinho, mas também não tenho pressa. Ninguém, Já tive né? muita pressa, já fui Sim. muito imediatista. Hoje eu vivo o meu momento e deixo na mão de Deus. Eu acredito que quando as coisas não dão certo é quando a gente quer viver a nossa vontade. Sim.
E quando dá certo mesmo é quando você entrega para Deus, e Deus faz a vontade dele e aí dá Sim. certo e E eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos que pensar que não deu certo. Deu certo até o momento que se encerrou. E a aprendizado, gente né? tem que usar como aprendizado. Todos os Sim. nossos tombos, nossos fracassos, nossos nãos, a gente tem que usar como aprendizado. Então, tem muita coisa que eu aprendi do meu primeiro casamento que eu levo para a vida hoje. Aprendi do meu segundo, aprendi desse último relacionamento também que eu tive. Então, se a gente usar com sabedoria os nossos tombos, a gente consegue tirar proveito disso e fazer da gente uma pessoa diferente. Sim. Eu tenho uma prática que tudo aquilo que acontece fora daquilo que eu gostaria que acontecesse, eu falo, isso aqui tem algo para me ensinar. O que que é? Sim. Sim, O que que perfeito. é? Tudo tem, né, algo. Tudo tem algo a nos ensinar. Perfeito. Então, é só você olhar para aquela situação e falar, aqui tem alguma coisa para aprender. O que que é? É isso. É isso. Concordo. E o que não deu certo serve de aprendizado. Serve de E o que aprendizado. dá certo é porque tá na vontade de Deus e Deus é Exato. perfeito. É isso. Às vezes a gente se frustra muito com algumas coisas, né? Mas Deus é tão maravilhoso que lá na frente a gente vai olhar para aquela frustração e vai falar assim: ah, entendi, é porque tinha Entendi coisa porque eu passei melhor. por isso. Entendeu? Isso vale para tudo. Não tô nem dizendo É. de relacionamento, é tudo, cara. É uma porta fechada para duas janelas abertas, né? Sim. E nós servimos um Deus tão incrível, tão maravilhoso, que muitas vezes a gente acha que é o nosso fim. Nossa, eu nunca mais vou amar assim. Nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Nossa, não sei o que, acabou. Nossa, é o meu fim. Não é. Não é. É só o começo. Exato. Deus não une É só o pessoas, Deus começo. une propósitos, né? Literalmente. Sim, Literalmente. fato. E eu tenho outra pergunta para te fazer, Guilherme Palese. Conta. Ele é Ó, direto, né? Assim, Ele é direto, é papo. E outra reto. coisa, Com a gente, né? eu quase não falei nesse microfone. Você vê? Legal, é bom assim, que aí, Nossa, né? Falo muito, né? É muito Nossa legal. Senhora. Estamos adorando, Imagina tá? bom. se você ficasse perto de pessoas que, tipo. Que não fala muito, né? É. Eu já peguei É umas chato. entrevistas lá na Mix que o cara, mano, numa É, vontade então. absurda, não respondia nada, fugia de pergunta, Aqui não nós dá. está na É adrenalina. isso, aqui adrenalina até o legal. fim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é um pouco polêmica, Vamos. mas o problema é do Guilherme. Vamos. Gui, perguntaram aqui, ó. Ah, Como que foi voltar com sua ex, sabendo que ela tinha engatado um romance logo depois que terminou com você? cara, esse romance foi uma farsa, né? Esse romance foi uma farsa. Eu terminei com a Priscila 4 vezes. Aí entra naquilo que eu tava falando, de tentar, de fazer dar certo. E na penúltima vez que eu terminei, ela falou assim: você vai se arrepender disso, de ter terminado comigo. E ela tem uma amiga que nunca gostou de mim. E eu não sei por quê, não sei se é um amor platônico, o que que é. Ela nunca gostou de mim, por ela ou por mim, não sei. E aí, quando eu terminei com ela, essa amiga falou assim: meu, esquece ele. Pra você esquecer ele, o que que você tem que fazer? Você tem que arrumar uma outra pessoa. Eu tenho o cara certo pra te apresentar e tal. E assim, Gabis, ninguém engata um relacionamento no outro, porque, a não ser que seja pra alfinetar a pessoa, a Acho não que ser pra que a pessoa. esquecer, né? A não ser que seja pra alfinetar a pessoa, então porque já tem um relacionamento fora, extraconjugal, não dá, cara, você não consegue. E aí o que aconteceu? Eu lembro que ela engatou esse relacionamento e a primeira foto que ela postou com o cara foi uma foto exatamente igual a que ela tirou comigo e colocou a minha primeira foto com ela. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu, ela tá Como? fazendo isso. E a Olha legenda eu era, curiosa. assim: a foto, como? No elevador, eu de costas e ela com a mão nas minhas costas, assim. E ela fez a foto igualzinha. E a legenda era assim: ó, tem alguém do seu lado que respeite respeite os seus defeitos, que não te cobre por conta dos seus erros. Enfim, era uma alfinetada monstra em cima de mim. Sim. Quando eu vi aquilo, eu sou macaco velho, entendeu? Eu olhei e falei assim: ela tá fazendo isso pra me atacar. Só que a internet é maldosa, né? A internet veio com força pra cima de mim, me chamando de corno e tal. Só que eu tô acostumado. Então, assim, eu levei Tá acostumado o assim. quê? A ser corno? Não, a ser corno não. Até porque eu não sou curioso. Até porque eu não sou curioso. Tá. O corno só é curioso. O corno só é curioso quando ele. O corno só é corno quando ele é curioso. Mas não, é porque assim, eu tô acostumado com rejeição, com crítica. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim: meu, isso aí não vai durar. Espero que dure. Tanto que as pessoas faziam na caixinha de perguntas: e aí, o que você tá achando? Pô, espero que ele faça ela feliz e tal. E dito e feito, um belo dia ela apareceu na igreja e falou: meu, eu preciso conversar com você, eu preciso que você me perdoe e tal. E aí eu conversei com ela, perdoei. E ela tem um poder de convencimento muito grande. Ela sabe como que ela faz para me tocar. Então ela me cerca, ela vai nos mesmos ambientes que eu, enfim, foi isso que ela fez. Aí eu acabei perdoando, até porque ela não estava comigo e, pô, vida que segue. Eu sabia que ela tinha feito isso para me atacar. Fiquei triste pelo cara,
porque o cara se Foi o entregou meio, e, né? porra, mano, deu 2 semanas, terminou com o cara. Eu acho feio. E não estamos falando de uma menina, estamos falando de uma mulher madura, mais velha do que eu. Então eu não tive problema com isso. Eu não guardo rancor. O rancor e o sentimento ruim, muitas vezes, ele faz mal só pra gente. Na maioria das vezes é só pra Sim. gente. A pessoa às vezes nem sabe que você não gosta dela, ou nem É. sabe que você tem um rancor por ela, e você tá lá se matando por causa disso. Então, pra mim, foi tranquilo. Tanto que eu perdoei, a gente voltou, aí terminamos, e agora eu tô nessa batalha aí, porque eu não penso em reatar, porque tá me fazendo mal. Esse negócio de vai e volta é algo muito complicado. Eu dou muito conselho na minha rede social sobre relacionamento também, porque eu gosto de falar do assunto. E eu costumo dizer o seguinte: faça o que eu falo, não o que eu faço. Mas isso vai mudar. Amém. É Nossa, isso. Ai, que legal. Então, você hoje tá resolvido. Tô resolvido. O que uma mulher precisa pra te conquistar? O que uma mulher precisa, confiar em mim, cara. A Cara, confiança confiar em é tudo, mim. né? Confiança é a base. Isso eu não. Primeira coisa que eu vou perguntar pra uma pessoa é assim: você é ciumenta? Você confia na pessoa que você tem do lado? Você é uma pessoa que julga o outro pelo estereótipo? Você é uma pessoa que se importa com a profissão do outro a ponto de podar o cara ou fazer com que o cara não tenha paz no trabalho, tenha que tomar cuidado com as coisas que fala, eh, vai viver num aquário porque não vai conseguir Aí colocar já é pra um fora. relacionamento Então, abusivo, né? é assim, é muito complicado. Eu acho que a cumplicidade, confiança e parceria são 3 coisas que pra mim não podem faltar. Porque a beleza é importante, claro que é. Primeiro momento, você vê a pessoa, você fica impactado. Só que tem muita coisa além disso, cara. Não é só a E, beleza. e quando você cai num relacionamento onde você tinha uma pessoa que era uma pessoa muito bonita, que chamava muita atenção, mas que faltavam outras coisas, não tô nem falando desse último, tô falando de todos que a gente passa. Você fala assim, meu, não é só isso. E eu sou uma pessoa que eu sou muito correta. Eu prezo muito pela verdade. Quando eu tô com alguém, eu valorizo a pessoa, eu me entrego, eu não olho para outras mulheres. E eu não acho certo, eu não acho correto a pessoa desconfiar de mim, sabendo quem eu sou, sabendo o quanto que eu me dou, ouvindo Até meus porque pais ninguém tá num falando. relacionamento forçado, né? Se você Sim, decidir tá com uma pessoa, é porque você fez essa escolha, fato. né? E não tem o porquê você agir de má fé ou você trair. Sim. Acho que um relacionamento é a base de não só amor, mas confiança, respeito e fidelidade. E eu sou maduro o suficiente para não ter olhos para outras pessoas quando eu tô numa relação, entendeu? Sim. Que bom. Eu acho que eu já aprendi Raridade, muito. mulheres. Sim, eu Ó, para de acredito. chavequinho aqui, viu? Não, Todo mundo tá vendo. não, mas é Você tá real. falando aqui pra todo mundo. Não, mas é verdade, eu sou um cara bem tranquilo mesmo, de Legal. verdade. Eu sou uma pessoa bem de boa, e essa parada do ciúme me incomoda muito, porque eu sou meio alvo a gente falou do preconceito, né? De preconceito por conta do meu estereótipo. Muita gente olha e fala, ih, esse aí vai fazer a mulher da sofrer, esse aí. E não, na verdade eu sou de boa, cara. Eu sou tranquilão. Já fui muito da bagunça, mas Já por fez muita conta. mulher sofrer? Não sei se já fiz muita mulher pra sofrer, porque eu nunca perguntei. Tô brincando, tô brincando. Brincadeira. Não, mas eu Olha não o sei. cavalinho na tela. Não, brincadeira. Eu não sei se eu fiz mulher sofrer, porque mesmo na época que eu era da bagunça, eu sempre fui muito cavalheiro com as mulheres. Eu nunca fui um cara, tipo, Você é machista. romântico? Eu acho que eu sou romântico, sim. Eu gosto de amar. Eu gosto de ser amado, eu gosto de demonstrar o sentimento, eu gosto de me mostrar presente. E aí, sabendo que eu sou uma pessoa que gosto de me mostrar presente, que gosto de agradar, quando eu vejo que eu tô numa situação onde as pessoas não confiam em mim, isso vale não só para relacionamento, vale para tudo. E eu não consigo, eu não dou conta, Não cara. faz sentido, né? É, Porque você tá A num lugar que confiança, ela não é tem. essencial, é verdade. é muito, muito complicado. Mas a rede social atrapalha muito, né? Hoje Uhum. em dia, com essa parada de rede social, é assim, a rede social, ela veio para estragar a vida a dois da pessoa insegura e da pessoa mau caráter. Porque o mau caráter vai ficar olhando as outras pessoas e o relacionamento logo vai acabar, porque chega uma hora que a casa cai. E a insegura vai ficar enchendo o saco do parceiro e da parceira, porque acha que o parceiro e a parceira tá olhando outra mulher em rede social, olhando outro homem em rede social. Então a rede social é um problema. Eu acho Sim. que a rede social hoje, você tem que saber usar ela. Fato. Vamos supor, nós que trabalhamos com a rede social, quando você trabalha com a rede social, ela tem o poder de expandir. Sim, Então, o que a gente postar aqui hoje pode ir para o mundo inteiro. sim.
Então tem que saber usar a ferramenta para o trabalho, né, para expandir. Eu acho que vida pessoal, o quanto menos você postar, acho que gera menos inveja. Só que aí eu te falo, você imagina eu num relacionamento. Eu E posto quando você tá tudo. feliz, você Não, quer não é nem mostrar, nem né? só isso, eu posto tudo sobre a minha vida, certo? Tudo. Aí eu tô num relacionamento, eu chego pra pessoa e falo assim, ó, é o seguinte, eu posto tudo na minha rede social, mas eu não vou postar nada com você, porque relacionamento eu não gosto de postar, porque eu gosto de ficar mais em off pra não ter olho gordo. A mina surta. É, Não ela tem vai como. falar, ele Então não... não tem como não postar. Minha Nossa, mãe falava sim. pra mim, meu, você não tem que expor. Mas eu falo, tá bom, eu exponho tudo da minha vida e não vou E expor a quando você pessoa que tá tá do feliz, lado. você quer É, mostrar, E né? outra coisa, gente, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que a internet, a gente tem que postar sim. Todas as coisas boas que nós somos, nossos sorrisos, as nossas vitórias, as nossas conquistas, a Pra foto do mostrar o treino, que as Deus nossas nos dá, né? viagens. Exatamente. É. Problema é você e Deus. Não vem falar de problema na internet, não. Se Fecha eu sua tiver que porta, expor, vai entra ser. no quarto, Exatamente. fecha sua porta. Então, na internet é coisa de você jogar coisa boa. sim. Ponto. E é isso, Guipa. Nossa, foi um prazerzão conversar com você. Adorei. Maravilhoso. Obrigada por ter Já aceitado quero- o convite. Já quero fazer o segundo, pra contar mais coisa. Ah, tô Bora. pronto. Tô Então, pronto. bora, Vamos, bora, vamos bora, marcar. bora. Vamos fazer um papo com o Gui pra proibidão. Vamos? Bora, É isso. bora. Falar umas Gente, bobagem. bora. Bora. Muito Fala aí legal. uma. Gostei Eu só dessa- te... Não, isso só depois. Te Isso- dei o horário não permite. É verdade. Mas gostei muito, muito legal. Espero que Obrigada, vocês viu, por tenham ter vida aceitado. longa aqui nesse podcast. Que depender de mim, vou fazer uma divulgação bem bacana. Se vocês precisarem de convidados, eu tenho bastante convidado bacana pra passar pra vocês. Quem que você indicaria, assim, como um próximo convidado? Cara, o pastor Uau. que me tirou desse mundo adverso aí, eu posso passar o contato dele, o pastor Patrick, ele é muito bom. Hoje eu não Bênção. congrego mais na igreja dele, eu congrego na Amor em Movimento, né, que é do Gui, mas ele teve um papel fundamental na minha vida, cara. Sim, com certeza. Foi Foi a a ponte, luz, né? né? Com certeza, foi a ponte, foi a luz, sem sombra de dúvidas. Legal. Mas muito legal, fiquei muito à vontade de estar aqui com Que vocês. bom. Nós também. Muito bacana. Você falou bastante, Muito. mas deu pra... Edificou bastante, Exatamente. agregou bastante. Obrigado. As E pessoas... esse é o nosso pessoas, propósito, né? exatamente. E as pessoas vão se conectar com sua história, Amém. que é uma superação. Amém. E todas as vezes que você pensar em desanimar, pensar em cair, ou alguma coisa vir na sua mente para te acusar, pense que ele lá de cima ama a sua vida e está Amém. sempre Sua por vida. você. A nossa E vida. uniu nossos E propósitos uniu os para nossos hoje nós propósitos. Com estarmos aqui certeza. hoje. É E isso. conte comigo, tá, Guilherme Palestre? Contem comigo, viu? Vocês também, Gabis. E é isso. É Então, isso. muito obrigada, gente, e até a isso aí. próxima. Valeu. Obrigada.